Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre a alimentação no diabetes tipo 2. Lembrando que esse mesmo guia alimentar, ele é tratamento também para a síndrome metabólica e para a resistência à insulina. Então, esse guia, ele vai trazer para vocês como vocês devem fazer as escolhas alimentares para fazer o tratamento do diabetes tipo 2. É a partir daqui que nós realmente vamos ter um tratamento efetivo para essa condição, tá, gente? Então, lembrando que o diabetes tipo 2 é uma doença alimentar e nós precisamos fazer as escolhas certas para que a gente consiga realmente diminuir o impacto da doença ou até mesmo, em alguns casos, fazer a remissão da doença, como já vem acontecendo muito, principalmente no meu consultório e com muitos pacientes que conseguem fazer, né, o uso dessa estratégia alimentar de forma efetiva, contínua e colocar isso em prática como um estilo de vida realmente. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho. Hoje eu não vou aparecer por aqui, vocês vão ouvir a minha voz, mas o que mais importa nessa aula é vocês conseguirem realmente entender o que é necessário colocar no prato, as escolhas alimentares. Então, o que mais importa são as imagens e vocês irem conseguindo captar a mensagem que eu preciso passar para vocês. Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo início do nosso guia. Quem está no grupo do diabetes já recebeu esse guia em forma de PDF e nós temos aqui a primeira parte do nosso guia do diabetes tipo 2. Começando pelo que deveria ser a prioridade quando nós pensamos na alimentação do diabetes, e aquilo que está em verde aqui no guia é o que a gente pode consumir à vontade. Então, são os alimentos que são ricos em proteína, são os que geram energia de verdade, aquele combustível que é um combustível que tem mais qualidade para o nosso corpo. A proteína, pessoal, além de ajudar no emagrecimento, ela é muito rica em nutrientes. Então, aqui eu coloquei a clara de ovo como um consumo à vontade. Pode consumir o ovo inteiro, nutri? Pode, com certeza. Mas se a gente for pensar na clara em si, ela que contém a maior parte aí dos nutrientes também, né? A gema também tem nutrientes, mas pensando na parte proteica, podemos consumir mais claras, se for necessário aumentar a proteína. Então, a clara é um alimento que pode ser consumida à vontade e é um alimento de baixa caloria. Então, tem muitas pessoas que, para reduzir um pouquinho a caloria lá no omelete, nos ovos, colocam várias claras e uma ou duas gemas, né? Então, isso também melhora a saciedade, fica com um alimento de baixa caloria para quem precisa reduzir o peso corporal, precisa emagrecer, além de ficar muito gostoso também. O peixe, pessoal, o peixe é um alimento de baixa caloria, que tem muita proteína e é aconselhável que se coma à vontade. Camarão também, tá, pessoal? Carne de frango, em geral, né? A carne de frango é um alimento muito aconselhável, que se consuma à vontade também. A gente pensa, tá, Nutri, mas ali você tá dizendo que eu posso comer carne de frango à vontade, então eu posso comer um galeto todo dia, dois, três, se eu quiser. Se não for aquele galeto frito, imerso em gordura, né, um galetinho assado, não tem problema pessoal consumir com a pele. O maior problema das carnes são aquelas carnes que são passadas na farinha e feitas imersas em gorduras, que são as carnes fritas. Mas um galeto assado, uma carne de frango assada ou grelhada, né, ou até mesmo cozidinha, é uma carne que pode ser consumida à vontade. Algum de vocês já ouviu alguém chegar e falar para vocês, olha, eu estou compulsivo, eu estou viciado em comer carne de frango, não consigo parar de comer. Não, né, gente? Todo mundo tem um limite para a proteína. Por quê? Porque a proteína é um alimento que gera muita saciedade, além de gerar uma energia de qualidade, tá? Carne de boi, tá, pessoal? O que a gente tem que evitar na carne de boi? O excesso de gordura, tá, gente? Então, evitem exceder a gordura, aquela gordurinha que vem no bife, dá uma tiradinha nessa gordura, mas a carne de boi em geral é uma carne muito saudável, segura. Mastiguem bem, tá, pessoal? Porque normalmente as pessoas mastigam muito rápido a carne mal digerida, ela gera problemas, então tem que ser bem mastigado, tem que mastigar com calma. Esse alimento ele tem que ser triturado
na boca, não pode ser colocado em pedaços inteiros lá no nosso sistema gástrico, porque aí o nosso corpo, muitas vezes, aquela pessoa que já tem uma digestão ruim, vai piorar essa digestão e isso vai gerar problemas gastrointestinais, estufamento, aquela pessoa que não consegue comer carne, que sente que comeu carne fica empafado, fica se sentindo cheio, com má digestão o dia inteiro. Normalmente começa nessa parte da digestão, então tem que ser muito bem mastigada, principalmente a carne do boi, que é uma carne mais firme, tá, pessoal? Então lembrem da questão da mastigação também. Carne de porco, né, pessoal, muito bem cozida para ser segura. Também tentem retirar o excesso de gordura, mas é uma carne também muito saudável, que gera energia, rica em proteína. E aí nós vamos para os vegetais, pessoal. Nós temos vários tipos de vegetais, mas os vegetais verdes e outros com baixo amido, que tem pouca caloria, são indicados que sejam consumidos à vontade. Como é que funciona? O que nutre um vegetal de baixo amido? Eu vou colocar para vocês aqui alguns exemplos de vegetais que têm baixo amido, são aqueles mais aquosos, tá, pessoal? O chuchu, a abobrinha, o pepino, o tomate, o brócolis, tá, pessoal? O que é um vegetal de baixo amido? Vou passar também para vocês uma lista bem completinha no grupo de todos esses vegetais para que vocês não tenham medo de consumir, tá? Couve-flor, pepino, pimentão, tá, pessoal? Todos esses legumes, beterraba, cenoura, que são ainda vegetais aquosos, né? Legumes aquosos, a gente não precisa ter medo de consumir, tá, pessoal? Então, mas principalmente os vegetais verdes são normalmente indicados que sejam consumidos à vontade. Depois dessas listas com os vegetais descritos, eu vou passar para vocês, tá? O que às vezes as pessoas confundem são as raízes, tá? E a gente já vai falar sobre essas raízes que acham que podem ser consumidas de forma à vontade, mas no diabetes a gente tem que ter um certo cuidado por conta do amido que elas carregam, tá bom? E aí, por último, tem os ovos. E essa listinha, pessoal, é uma lista rápida de uma ilustração do que vocês podem consumir à vontade, que não vai trazer nenhum tipo de dano ou um tipo de problema para o diabetes. Muito pelo contrário, esses alimentos eles vão gerar eles vão gerar muito benefício no diabetes, eles vão deixar vocês mais fortes, então eles vão ajudar a tratar o diabetes. E os ovos também podem ser consumidos à vontade. A gente colocou a clara também ali, separado do ovo, porque a clara, tem muita gente que não gosta de comer só o ovo inteiro, né? Então aí pode consumir a clara. Mas o ovo inteiro é muito saudável, tá, pessoal? Pode ser consumido à vontade. Aí, pessoal, vocês vão ver que começa a ficar um pouquinho laranjadinha a minha lista, indo para o vermelho. Por quê? Porque nós temos os alimentos que nós temos que moderar. O que significa moderar? É um meio termo, né? A gente não pode nem deixar de consumir e nem comer demais, tá? Porque são alimentos que são muitas vezes altos em gorduras e nós temos que ter também cuidado com essa questão da gordura, não porque essa gordura aqui, por exemplo, de uma castanha, de uma noz, de uma amêndoa, faça mal, mas é uma gordura que para quem está tentando emagrecer, e o emagrecimento, na maioria das vezes, é importante para o diabetes, a gente tem que cuidar com as calorias. Então, são alimentos calóricos, que são os nuts, as oleaginosas. Então, nozes, castanhas, amêndoas. Eu sempre indico que a pessoa coma, né, o diabético, de 4 a 5 unidades no máximo ao dia. Faça um mix dessas oleaginosas. E lembrem-se, pessoal, essas que a gente compra nessas casas de cereais, nessas casas de produtos naturais, que vem com uva passa, que vem com damasco, não são aconselhadas para vocês, por conta dessas frutas secas. Como quem já até assistiu o meu vídeo, os rótulos, eu falo sobre as frutas secas que acabam sendo açúcar puro, eu evitaria, não coloquem, isso não é aconselhável que vocês consumam, tá bom?
E aí tem os laticínios, que muitas vezes acabam enganando, mas a gente pode consumir moderadamente, salvo quem tem uma intolerância a lácteos, né, a lactose ou algum elemento do leite, mas quem não tem, quem pode consumir, tem que cuidar, porque são alimentos que são ricos em gorduras e devem ser consumidos moderadamente. Então, iogurte, tá, pessoal? Iogurte integral, principalmente, os queijos amarelos, que são os queijos coloniais, eles são extremamente calóricos, então consumir uma fatia fina no máximo ao dia e não passar disso. Se fizerem dessa forma, não terá problema com a questão calórica. Então, esses são os moderados. E aí, logo abaixo, vocês vão ver que tem as raízes, tá, pessoal? O que são as raízes com alto amido? Batata, mandioca, inhame, tá? Eu vou passar uma listinha para vocês entenderem o que são raízes com alto amido. Isso é importante, tá, pessoal? Por quê? Porque muitas pessoas comem livremente mandioca, batata doce, batata salsa, e essas raízes, elas têm carboidrato, e para o diabético, se não for consumido moderadamente, e nas próximas aulas eu vou ensinar vocês como montar um prato, quanto vocês devem colocar no prato de vocês, mas já saibam que são alimentos que devem ser evitados, consumidos minimamente possível por diabéticos, tá? Então já fiquem com isso em mente. Grãos integrais, pessoal, isso confunde muito. O pessoal fala, ai, Nutri, mas eu troquei o meu arroz branco pelo arroz integral. Troquei o meu pão branco pelo pão integral. É exatamente a mesma coisa para o organismo em se tratando do diabetes. Mesmo que tenha um pouco de fibra ali, aquilo não inibe a elevação da glicose no sangue de vocês. Isso precisa ficar claro. Um biscoito, uma bolacha integral, ela é exatamente a mesma coisa do que um biscoito ou uma bolacha de farinha normal, farinha branca. Mas Nutri não é mais nutritiva, não tem mais vitaminas. Sim, não quer dizer que tendo mais vitaminas, mais fibras, não irá elevar a glicose no sangue de vocês. Então, para um diabético, isso não faz diferença. Não caiam nessa cilada, não se enganem dessa forma. Vocês precisam entender, grãos integrais precisam ser evitados tanto quanto a farinha branca, os grãos normais, tá, pessoal? Que são, vamos dizer ali, os cereais, né? Então, aquela pessoa que vai consumir algum tipo de bolo feito de grãos integrais, acha que aquilo ali vai evitar que o açúcar suba, que ele seja elevado, o açúcar do sangue, não se engane, isso é uma ilusão. Vai elevar a glicose da mesma forma e vai fazer mal para vocês. Então, evitem, sim, cereais integrais, grãos integrais, arroz integral, tudo que é integral tem o mesmo dano do que o alimento que não é integral, tá? E aí nós vamos para as massas, os pães que vocês já conhecem, esses da mesma forma. Tanto os de farinha branca quanto os de farinha integral devem ser evitados. Tem muita gente que me pergunta, mas Nutri, se eu fizer um pão de farinha de arroz? Pessoal, é exatamente a mesma coisa do pão de farinha branca. A única coisa que, por não conter glúten, e o glúten não é o açúcar do pão, ele pode ser bom para quem tem uma doença celíaca. Por exemplo, uma pessoa que tem sensibilidade ao glúten, mas o açúcar dessa pessoa vai ser elevado, que é a glicose, da mesma maneira. Isso precisa ficar claro. Então, essas massas e pães, sendo integrais ou não, precisam ser evitadas, tá, pessoal? Bolachinhas, biscoitinhos, bolinhos, mesmo com aquela farinha de aveia que vocês tanto gostam, que vai elevar a glicose. A farinha de tapioca vai elevar a glicose. Então, isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente sempre. E por quê, pessoal? Porque são alimentos, esses que são altos em amido, que são baixos em proteína, favorecem o ganho de gordura corporal e são ricos em calorias. Então, nós vamos ter que comer muito mais desse alimento para ter saciedade. Eu já vou explicar sobre isso para vocês,
tá, pessoal? Porque é um alimento que não tem proteína, então ele não gera saciedade para o nosso organismo, tá bom? Aí nós temos os industrializados e os ultraprocessados, que são os refrigerantes, os alimentos que estão em caixinhas, os sucos, tá, pessoal? Tem muitos de vocês que relataram tomar aquele suco do pacotinho. E como eu expliquei lá no vídeo para vocês, aquele vídeo dos rótulos, que eu explico que tem muito suco que está escrito que lá é zero açúcar, e quando a gente vai olhar na embalagem, nos ingredientes ele contém açúcar, vocês precisam entender sobre que ingredientes são esses, porque a indústria ela prega peças, ela faz pegadinhas para vender, e o diabético ele é o mais prejudicado, porque ele acha que ele está consumindo um produto que não tem açúcar e o açúcar está ali, só que com outro nome, um nome diferente, então tomem cuidado. Essas aulas são para vocês terem o conhecimento, terem o poder na mão de vocês, tá bom? Aí nós temos também gorduras e açúcar em geral, que é a manteiga, o azeite, a banha, os óleos vegetais e etc. E que óleo eu estou falando? Eu estou falando do óleo de canola, o óleo de soja, o óleo de girassol. Esses óleos fazem muito mal, tá, pessoal? Mas também nós estamos falando de óleos bons que não devem ser usados em exagero. Por que eu coloquei aqui o óleo que é um óleo bom, que é o azeite de oliva, por exemplo? Porque tem gente que excede as quantidades e isso também passa as calorias. Então, é para usar com bastante moderação. Você vai usar um pouquinho só. Mesmo a banha de porco, mesmo ela sendo um alimento saudável, indicado para fazer os alimentos, não pode, gente, derrubar meio pote de banha lá para fazer a carninha. Tem que ser pouquinho, tá, pessoal? Então, desde óleos que são muito bons, gorduras boas, que é o caso da manteiga, do azeite de oliva e da banha, tem que ser usado moderadamente, porque eles são ricos em calorias, tá, pessoal? E aqueles óleos que a indústria faz, que acaba trazendo muito dano, que é o que a gente tem que evitar, nem tenham em casa, que é o óleo de soja, que é o óleo de milho, o óleo de canola, né, o de girassol. Esses são realmente trazem muitos danos para a nossa saúde. E aí, pessoal, se vocês olharem lá no e-book que eu enviei para vocês, vocês vão ver que eu explico para vocês o que é uma relação PE de um alimento, tá? O que é essa relação PE? Quanto maior a quantidade de proteína e menor a quantidade de energia de um alimento, maior será o índice de energia-proteína, ou proteína-energia, como nós chamamos o índice PE. O que é esse PE? Vocês estão vendo que tem uma setinha ali apontando, né? Para a quantidade, o E significa energia e o P significa proteína. Então, quanto mais proteína um alimento tem, mais esse alimento gera saciedade. Quanto menos proteína esse alimento tem, menos ele gera saciedade e mais desse alimento eu vou ter que comer para eu ter a saciedade, para eu ter um combustível de qualidade, para o meu corpo não ficar me pedindo alimento. Por isso que a gente aconselha que se coma mais proteína ao longo do dia e que se coma menos alimentos que são ricos em gorduras e açúcar, porque não vai gerar a saciedade, não vai ter uma boa relação PE, que é proteína e energia, tá bom, pessoal? Então, olha só, onde está a setinha? Tá ali nos pães, nas massas, tá? Tem até as frutas ali no final. Por quê? Porque a fruta tem pouca proteína e também a gente não vai ter uma boa relação de proteína e energia. Então, a gente tem que pensar que se a gente consumir só fruta, por exemplo, nós não vamos ter a energia de qualidade para longo prazo. Aquela energia vai ser de baixa qualidade, ela vai terminar rapidamente. Então, não estou dizendo que a fruta não é saudável, que o pão não pode ser consumido, que a batata não é saudável, mas nós vamos ter que consumir muito mais daquele alimento para conseguir ficar saciado. E o que isso significa? Nós vamos ter muito mais calorias e isso vai nos engordar. Então, sempre deixar o alimento acompanhado de proteína é uma boa estratégia. Nós precisamos lembrar que a saciedade, ela também é regulada pelo consumo de proteínas, ou seja, continuamos comendo até atingirmos a quantidade de proteína ideal para o nosso organismo.
O que significa isso? Que quando a gente come um alimento rico em energia, mas pobre em proteínas, você vai tender a comer mais para obter a proteína suficiente, porque é a proteína que define a nossa saciedade. O seu corpo ele vai armazenar esse excesso de energia na forma de quê? De gordura. Então, uma refeição que tem pouca proteína, ela não vai gerar saciedade e vai fazer o seu organismo ficar buscando mais e mais alimentos. Se você não comer a proteína necessária, que é aquilo que o seu corpo precisa, você vai começar a comer esses alimentos que são ricos em energia e isso vai fazer você engordar, porque é como se o corpo ele não estivesse com a saciedade, então ele fica te pedindo. Por isso que nós temos que evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados e pobres em nutrientes, tá, pessoal? Que tem essa baixa relação pH. Essa é a melhor forma de emagrecer com saúde, que é o mais importante, tá, pessoal? Melhorando a relação pH, que é a relação proteína e energia de um alimento. Então, nós temos que priorizar o consumo de alimentos nutritivos e com uma alta relação pH, proteínas de origem animal e vegetal de baixo amido. Então é isso, gente, só para vocês entenderem, por isso que eu coloquei aqui o que é essa relação pH. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Melhorar o consumo do alimento que tem proteína. Isso vai gerar uma energia de qualidade, vai ajudar no emagrecimento e vai evitar que vocês exagerem nos carboidratos, porque é a proteína que vai gerar saciedade de longo prazo. E agora nós vamos para as listas dos alimentos que eu comentei antes com vocês, que são os alimentos que vocês podem comer à vontade, os alimentos que vocês vão comer moderadamente, que são os da lista amarela, e os vermelhos, que são os que têm muito carboidrato, que vocês vão evitar, tá? Então vamos começar pela lista verde, que é aqueles que vocês podem comer à vontade. Olhem, pessoal, essa lista vocês já têm, mas eu vou deixar aqui, tá bem explicadinho, são os vegetais, folhas, os legumes de baixo amido, palmito, chuchu, pimentão, azeitona, repolho, pepino, abóbora, né, a moranga, cenoura, beterraba. Principalmente, pessoal, todos os tipos de carnes, vocês podem comer ovos, isso é à vontade, tá? Temos também o abacate, o coco, o limão, o morango. Deixei a lista aqui das frutas, que são as que não elevam a glicose. Então, cuidem. Essas vocês podem comer com mais frequência. Mas o abacate e o coco, eles têm mais calorias. Então, não exagerem, mas podem comer todos os dias essas frutas aqui, que não vão elevar a glicose, tá? Também temos os berries, né? Amoras, essas frutas vermelhas que normalmente a gente encontra mais congeladas. Essas vocês podem comer também com mais frequência. Temos também os queijos integrais nessa lista, lembrando que eles são calóricos, que são, por exemplo, os queijos coloniais, que não foram modificados. São calóricos, porém não elevam a glicose, não aumentam a glicose de vocês. Então comam, mas cuidem com a quantidade. Mas esses aqui não vão deixar vocês com diabetes, porque eles não vão aumentar a glicose. Noz, castanha, avelã, amêndoas também. Mas lembrem, tá lá naquele primeiro grupo que eu falei, pode consumir, mas não exagerem na quantidade, tá, gente? O que pode comer à vontade, literalmente, à vontade são as carnes, ovos, folhas e os legumes que estão listados aqui, né, nesse segundo parágrafo, tá? Vou deixar aqui, ó, grifado para vocês. E aí nós temos os amarelos, que são aqueles que a gente tem médio carboidrato. Então, esse tem que comer com um pouco mais de moderação, tá, gente? Então, aqui eu coloquei o melão, a laranja. Nos recordatórios que eu fiz com vocês, né, a gente conversou, vocês consomem com bastante frequência a laranja, não é um alimento ruim, mas tem que tomar cuidado, não pode exagerar, tá, gente? A laranja é riquíssima em açúcar, tá? A frutose. Faz mal para o diabético? Faz mal para o diabético, então tem que tomar cuidado. Eu vou explicar também o momento mais oportuno de colocar esses legumes, mas tentem evitar, tá, pessoal, de consumir esses alimentos com muita frequência. Comam um ao dia, escolham um deles para comer um ao dia e não mais do que isso. No diabetes já é o nosso limite. Então, todas essas frutas que eu coloquei aqui tem que tomar cuidado. Abacaxi, pera, manga, tangerina, pêssego, pocã, mexerica, melão, tá, gente? A laranja, vou falar de novo, a maçã, tomem cuidado, tá? Isso é moderado, é um no máximo ao dia.
E aí, pessoal, da lista vermelha, bem resumidamente, nós temos milho, batata, macarrão, pão, aveia, biscoitos, grãos, tapioca. Então tem a aveia, gente. Eu vou ressaltar a aveia, que muita gente coloca aveia nas coisas, ela eleva a glicose tanto quanto o açúcar. Tomem cuidado. Banana, graviola, jabuticaba, carambola, uva, goiaba, mamão, todos os tipos de mamão, cupuaçu, caju, abacaxi, nectarina, laranja. Ó, a laranja, vocês viram que repetiu? Por que que tá aqui? Porque isso aqui não pode ser consumido com tanta frequência. Então fica, sim, moderado o consumo, mas também é um alimento que tem muita frutose. Então evitar de consumir todos os dias. Não se consome esses alimentos todos os dias, tá, gente? Manga, caqui, uva, principalmente as frutas, muita gente come uva passa, né? As frutas secas são péssimas para o diabético. Então cuidem, tá, pessoal? Ela concentra muito mais açúcar e as tâmaras secas também. E aí, pessoal, nós temos os alimentos a serem evitados. E aí aqui eu coloquei uma listinha, uma tabelinha com a quantidade de carboidratos desses alimentos em 100 gramas, vocês vão ver no e-book. Então, por exemplo, 100 gramas de arroz cozido tem quase 30 gramas de carboidrato, já ultrapassando a quantidade máxima que um diabético consegue lidar. Então, tomem cuidado, tá, pessoal? Risquei, né, todos esses que estão ali nos desenhinhos, como refrigerantes, bolos, cupcake, chocolates, doces, macarrão, tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Então, biscoitos vão ter muito carboidrato para cada 100 gramas, as massas, o pão, tá, pessoal? Então, é só para a gente ter um norte de coisas que a gente visualmente consegue entender que seria melhor evitar no dia a dia. O milho, as pessoas se confundem muito, então, tem um biscoito de milho, um pão de milho. O milho eleva a glicose tanto quanto o arroz, o açúcar, tanto quanto a farinha branca, então tomem cuidado com isso também. Aqui eu trouxe também para vocês as bebidas, tá, pessoal? Por quê? Porque essas bebidas, elas são muitas vezes consideradas algo saudável. E aí nós temos que cuidar, tá, gente? Então tem algumas bebidas como água, tá, pessoal? Água pode consumir à vontade, vocês já sabem, né? Só pra gente não esquecer da importância de beber água. Água com limão pode consumir. Chá, tá, pessoal? Se não for chá de fruta, café, obviamente que não é bom exagerar em café, mas pode consumir o café sem açúcar. Refrigerante zero, aquele zero açúcar mesmo, pode consumir só sem exageros, obviamente. É muito melhor consumir um refrigerante zero do que um suco, aquele suco que tem açúcar, tá, pessoal? Aquele suco de pacotinho. Suco de limão e de maracujá vocês podem consumir se for sem açúcar, tá? Aí, logo abaixo, nós temos o coco, pessoal. O coco e a água de coco são coisas diferentes para o diabético. Por quê? Porque o coco fruta, né, a polpa, não vai elevar a glicose de vocês, mas a água do coco vai elevar muito a glicose, o açúcar no sangue de vocês. Então, o leite, a água de coco, tá, pessoal? Devem ser evitadas e também o vinho seco. Então, tem que consumir moderadamente. Não é que vocês não podem tomar um pouco de leite no café, não podem tomar uma água de coco eventualmente, podem. Só não façam isso com muita frequência, não façam isso todos os dias. E o vinho seco também, pessoal. Tomem cuidado, consumam moderadamente, tá? E aí, por último, na tarjinha vermelha, nós temos os refrigerantes açucarados, que são os refrigerantes normais, que vão elevar a glicose de vocês rapidamente. Os sucos de frutas doces, qualquer fruta, pessoal, qualquer fruta vai ter frutose, mesmo que se vocês comprem lá, tá escrito sem adição de açúcar. Por quê, pessoal, que um suco de uva integral tá escrito sem adição de açúcar? Porque a própria uva é cheia de açúcar. Então façam, né, essa análise. O suco integral de laranja, tá escrito lá na embalagem muitas vezes que é sem açúcar, porque ele já é açucarado por conta da própria fruta, que é rica em frutose. Então, cuidem com isso. E aí, gente, milkshakes com sorvete, essas coisas devem ser evitadas. E também a cerveja. A cerveja eleva rapidamente a glicose, tá, pessoal? É um veneno para quem tem diabetes. Então, tomem cuidado, são bebidas que devem ser evitadas.
Outras bebidas alcoólicas aqui que a gente tem que olhar e para entender um pouquinho, eu deixei dessa forma, é sobre a quantidade de carboidrato que cada copo vai conter, mais ou menos, tá? Então a gente tem aqui a champanhe, por exemplo, uma champanhe sem açúcar, tá, pessoal? Não aquela açucarada. Ela vai ter um pouco menos, tá? Então em pouca quantidade não seria terrível para o diabético, então pode consumir moderadamente. O vinho tinto e o vinho branco também, bem moderadamente, eventualmente não será um grande problema, mas o ideal é evitar. E a cerveja tem uma quantidade elevada de carboidrato, então tem que tomar muito cuidado e isso vai trazer danos, tá? Então eu trouxe só uma ilustração para vocês entenderem do que se trata essa questão do álcool, porque obviamente nós temos que reforçar que nós não recomendamos o consumo do álcool de forma rotineira, não se coloca na rotina. A bebida alcoólica, independente da quantidade de carboidrato, ela não tem nutrientes, ela não é densa nutricionalmente e ela tem uma baixa relação proteína-energia, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Vai dificultar muito o processo de emagrecimento. E eu quero lembrar vocês de que os sintomas da hipoglicemia, a hipoglicemia e a intoxicação por álcool, são muito parecidos e por isso, durante o consumo, fique atento ao controle da sua glicemia. As bebidas indicadas em verde são as opções com uma menor quantidade de carboidrato. Portanto, terão um menor impacto, mas tem que tomar cuidado, tem que evitar o excesso, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito moderada. Sempre converse com o seu médico para definir qual que vai ser a quantidade segura para o seu consumo, tá bom? Aqui, pessoal, também na mesma linha, eu trouxe alguns drinks, tá? Que a gente poderia pensar em eventualmente incluir que seria menos pior. Vamos colocar dessa forma, com uma pouca quantidade de carboidrato, tá? Depois vocês deem uma olhada, então a vodka, o martini, o conhaque em pequenas doses, um shot de tequila, o uísque, isso aí vai ser menos pior do que você tomar uma vodka com suco de laranja, vai ser riquíssimo em carboidrato, tá? Um rum com coca, gin e tônica, o pessoal toma, isso aí é terrível, tá? Então, tem sempre o menos pior, tudo que for adicionado de alguma bebida açucarada vai trazer muito dano para vocês, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui os adoçantes, por quê? Porque os adoçantes, nós temos que ressaltar que o termo adoçante, ele é empregado para a gente se referir a tudo que usamos para adoçar, e não apenas os adoçantes artificiais como a gente conhece. Então eu trouxe aqui algo, né, uma imagem para ilustrar os adoçantes naturais e os artificiais. Então, do ponto de vista do controle glicêmico de diabéticos, não importa se o adoçante é natural ou não. Então, por que não importa? Vamos lá. Açúcar mascavo, xarope de agave, mel, são todos exemplos de adoçantes naturais que são compostos 100% de carboidratos e devem ser evitados por diabéticos a qualquer custo. Eu vou repetir. Evitem, vocês com diabetes, evitem a qualquer custo o açúcar mascavo, xarope de agave, o pessoal compra aquele mel de agave, o mel normal. Isso eles muitas vezes vendem como algo natural, é um adoçante natural, mas para o diabético vai elevar a glicose e vai elevar muito a glicose, então precisam ser evitados. Eu vou colocar aqui do ladinho agora uma imagem de um adoçante que eu gosto muito de indicar para os diabéticos, que chama eritritol, tá, pessoal? O eritritol é muito interessante, tem a marca Zero Cal que nunca havia feito um adoçante tão bom quanto esse, e agora eu tenho encontrado sempre o eritritol puro, que é muito legal, mas claro, tem outras marcas, e isso é uma coisa bacana para ter em casa, então eu tô deixando aqui uma sugestão para vocês, se vocês quiserem procurar. E aí a gente tem que pensar que tem outros também, como o stevia, que acaba tendo um pouquinho de sabor residual. Eu gosto mais do eritritol porque ele não fica
fica aquele sabor de adoçante, o eritritol ele fica com saborzinho de açúcar, tá, pessoal? Então ele remete um pouco o nosso sabor normal do doce. E os adoçantes artificiais de um refrigerante zero, eles têm um impacto nulo também sobre a glicemia dos diabéticos. Então, isso também é interessante que muitas vezes é melhor optar por uma bebida, um refrigerante zero açúcar quando se é diabético, tá? Então, a decisão de qual adoçante você vai consumir deve basear-se sempre em seu impacto na glicemia, conforme a gente tem, né, aqui nesse gráfico. Eu deixei onde vocês veem ali que tem o zero, que é no primeiro copinho do eritritol, zero impacto na glicemia. Adoçantes como os que são usados nos refrigerantes, zero açúcar ou diet, que é utilizado o aspartame ou a sucralose, também vai ter zero impacto. E aí nós temos os que têm muito impacto. Veja, tem o açúcar mascavo, açúcar branco, a tâmara, tem pessoas que adoçam com tâmara, vai gerar um impacto muito alto no açúcar. O açúcar de coco, que muita gente utiliza, não é aconselhável, aumenta muito a glicose. Suco de fruta concentrado de qualquer fruta doce vai gerar um impacto de aumentar a glicose rapidamente, não é aconselhável. O mel, o xarope de agave, como eu já falei, e também os refrigerantes comuns, tá, pessoal, que são adoçados com frutose alta e xarope, tá? Acabei pulando para deixar para o final o maltitol. Por quê? Porque o maltitol, olha só, ele eleva a glicose, ele não tem um dulçor tão intenso quanto o açúcar e por isso ele é considerado um adoçante, mas ele não é interessante para o diabético, porque a indústria utiliza sempre esse maltitol. Assistam novamente a aula dos rótulos para entenderem o impacto do maltitol. É muito importante entender como a indústria utiliza muito esse adoçante pela quantidade que é colocada. Se ele aparecer como um dos primeiros ingredientes, ele vai adoçar tanto quanto o açúcar normal, açúcar de mesa, qualquer outro açúcar, o açúcar branco, tá? Então tomem cuidado com o maltitol. E aí, pessoal, eu trouxe também os lanches, porque daí tem muita gente que precisa comer um lanchinho. E como nós estamos falando de uma estratégia que é a low carb, que é uma estratégia baixa em carboidrato, a gente utiliza alguns lanchinhos para diminuir a fome. Então, sendo assim, na maioria das vezes, quando a gente faz uma low carb, normalmente as pessoas que comem bem proteína ao acordar de meio-dia e no jantar, não precisam fazer lanchinhos, não é necessário fazer lanches entre as refeições. Muitas vezes a gente precisa do lanche porque a gente não comeu adequadamente aquilo que precisava ser consumido nas refeições principais, que são as proteínas. Por isso que o corpo ele fica pedindo nos intervalos. Mas o correto é não ficar colocando combustível em intervalos, tá, gente? Então, mas se realmente precisar, eu trouxe alguns exemplos aqui de alimentos que são baixos em carboidratos que vocês podem consumir. Então, olha só, coloquei aqui o queijo para consumir uma fatia, tá, pessoal? Não vão comer uma peça de queijo inteira. E lembra, é o queijo colonial, o queijo integral, não aquele queijo modificado. O abacate é uma boa opção, as nozes, macadâmia, amêndoas, castanhas, ovos. O ovo, na minha opinião, é sempre a melhor opção, tá? Cozinhar o ovo cozido é sensacional, vai matar a fome. Deixei aqui também cortes finos de salame, por exemplo, um salame colonial. Apesar de parecer estranho, o que é o salame, gente? É carne, é bicho. É só não comer a perna inteira, come uma fatia ou duas para enganar a fome. Lembra que o lanche é para enganar a fome, não para matar a fome. E algumas azeitonas também são interessantes, tá, pessoal? Mas não exagerem também, porque elas são calóricas. Mas isso aqui não vai elevar a glicose de vocês. Então, é muito importante que não eleve a glicose, tá, gente? Tem alguns pacientes, né, que consomem, que fazem até conservas de ovos. Se vocês não exageram na quantidade de sal, né, aquela pessoa que tem a conserva do ovo, do ovinho de codorna, não comer exageradamente, vocês vão conseguir também ter um lanchinho legal, bacana, tá, gente? Então, pessoal, seria isso. Eu espero ter conseguido ilustrar para vocês
como que deve ser a alimentação para o tratamento do diabetes. Esse é o verdadeiro tratamento do diabetes tipo 2. Se vocês conseguirem colocar isso em prática, eu garanto a vocês que vocês vão ter uma redução do impacto da doença na vida de vocês, uma melhora gigantesca na qualidade de vida de vocês. Eu espero muito ter ajudado e até a nossa próxima aula, pessoal!